Voltamos com o segundo bloco do programa Em Foco, hoje conversando com o professor Celso Antunes. Professor, nós falávamos do bloco anterior, desse momento luminoso que o senhor desbravou. Não, peraí, a educação pode ter um outro caminho onde nós possamos abarcar a concretude da existência, as coisas mais próximas nossas mesmo. E o senhor usa uma referência muito interessante. O senhor disse que depois daquela brincadeira na chamada com a Margarete, etc., o senhor em casa conversou consigo mesmo, pensando naquilo. Educação, o professor precisa constantemente conversar consigo, há um diálogo consigo mesmo? Não? Eu creio que sim, e creio que sobre 5 temas cruciais, que são 5 elementos que fundamentam a qualidade docente. Sobre a aula que ele dá, sobre o conteúdo que ele transmite, sobre a postura dele diante do aluno e diante dos desafios que o aluno lhe propõe, sobre o trabalho efetivo que ele tem com inteligência, com competência, com habilidade, com capacidade, e sobre a avaliação que ele faz. Eu acho que se o professor se conversar consigo e com os colegas, na medida do possível, sobre esses 5 temas, ele com certeza estará sendo crítico de si próprio e estará buscando caminhos para melhorar o seu desempenho. Então, acho que essa conversa pessoal é imprescindível e nesses 5 itens que eu julgo cruciais. Desses 5 itens, professor, me chamou a atenção, se não me engano, o terceiro, a postura do professor diante dos seus alunos. Como é que deve ser uma postura, talvez, ideal de um professor numa sala de aula? É uma pergunta muito interessante, porque a postura clássica é a postura do transmissor de informação. É a postura do indivíduo que sabe para pressupostamente aquele que não sabe. Então, é uma transmissão absolutamente metálica, fria e incitadora apenas da memória. Ou como dizia Paulo Freire, bancária. Bancária, exatamente bancária. É um depósito que você faz, não numa poupança, mas numa conta, e que depois você vai resgatar através de uma prova. E a verdadeira postura, e não é apenas uma percepção minha, é aquilo que se vê em países que são paradigmas de educação para o Brasil, é uma postura interrogativa, propositiva, desafiadora. É o porquê, mas o porquê de quem busca realmente encontrar. Eu costumo dizer que um pai nunca faz nada tão extraordinário para a inteligência do seu filho quando ele usa a expressão "se vira, meu". Agora, claro, não é o "se vira, eu não estou nem aí". De abandono. De abandono. Não, aquele "se vira" dizendo, não, vamos buscar, vamos procurar. Mamãe, o que é sumário? Olha, querido, o que é sumário? Se eu não soubesse, como que a gente poderia? Será que poderia telefonar para alguém? Será que tem algum livro? Porque, veja, esta criança chegará à resposta de uma maneira mais lenta, mas muito menos do que a resposta, ela aprenderá a descobrir. Aquele pai, aquela mãe, aquele professor, não deu peixe. Ele ensinou a pescar. Então, essa postura tem que ser realmente desafiadora, interrogativa, da educação infantil ao ensino superior. Nesse sentido de não dar respostas prontas, mas ensinar o caminho, né, ensinar a pescar, como é que o senhor avalia a questão dos alunos no acesso à internet? É uma resposta pronta ou não? É uma resposta pronta. A não ser que a procura dele, a ida dele à internet, tenha sido uma ida incitada por uma pergunta desafiadora de um professor. Porque é óbvio que se o professor perguntar, descubra o que é isto, descubra em que ano nasceu fulano, descubra o significado da palavra tal, é uma pesquisa hermética que não leva a nada. Mas se aquela pergunta foi propositora, foi desafiadora, por que será que? Por quê? Porque a água, quando ferve, borbulha. Não existe a possibilidade da resposta mecânica. Ele vai ter que buscar aquela resposta por outros caminhos, né? Porque o pico de uma montanha está muito mais próximo do Sol e é mais frio do que a base. Quer dizer, então, dependendo da profundidade da pergunta, aí a internet deixa de ser uma figura passiva e ele interage, inicialmente com o desespero, mas depois com a alegria daquela busca. Nesse sentido, professor, como é que entra a avaliação? A avaliação, o professor tem que saber elaborar bem uma avaliação, construir uma avaliação com seus educandos. Como é que o senhor avalia a própria avaliação? A avaliação nunca pode se normatizar por expressões quantitativas. Não há nada mais perverso
do que dizer que o 7 do Alexandre vale tanto quanto o 7 da Maria Paula. Isso é uma perversão? É uma perversão, porque o Alexandre tem uma bagagem, tem uma experiência, tem uma relação com os pais, tem um mundo, tem uma leitura, que muitas vezes aquela menina não tem, aquela outra não tem. Então, o referencial essencial da educação é o progresso, que, aliás, é aquela avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Não é? Se nós precisamos perder peso e nos empreendemos num projeto, nessa busca, a balança reflete aquele esforço, aquela dedicação, aquele entusiasmo e, naturalmente, aquele progresso. E aquela expressão quantitativa não expressa. Por isso que a verdadeira avaliação deve partir de onde estou, para onde fui, o quanto caminhei. E aí sim, verificar. Muitas vezes aquele aluno chegou ao final do ano com 6, um outro chegou com 9, mas aquele outro começou com 8. E aquele primeiro começou com 2. Então, este primeiro que chegou aos 6, caminhou muito. E aquele outro mal deu algum passo, se é que deu. Até porque no sistema convencional ele pode começar com 9, terminar com 8. Seguramente ele será aprovado. E durante o ano foi uma regressão. Não é? E enquanto que aquele primeiro teve uma caminhada extraordinária. Então, eu acho que a boa avaliação tem que sempre se normatizar por uma visão de progresso e não por uma visão de quantidade. Essa boa avaliação, ela inclui aspectos além do cognitivo, de relações, de competências? Indiscutivelmente. A Unesco institui que a educação deve estar apoiada em 4 pilares. E é um conceito universal. Aprender a conhecer, aprender a se relacionar, aprender a aprender e aprender, né? Aprender a ser. Então, toda avaliação deve aferir como o aluno aprendeu a aprender, como o aluno aprendeu a se relacionar, a fazer amigos, a sair de uma situação de conflito, a encontrar respostas que são favoráveis, de que maneira este aluno aprendeu a desenvolver o fazer, o transformar o saber na ação e, finalmente, de que maneira ele aprendeu a ser. Será que a escola ajudou a desenvolver aquela capacidade de escutar? Porque escutar é muito mais do que ouvir. Aquela capacidade de falar, porque falar é muito mais do que dizer. Aquela capacidade de ver, porque ver é uma dimensão muito maior do que o olhar. Se não houve todos esses aspectos, geralmente é apenas o processo cognitivo, é claro que a escola não cumpriu o seu verdadeiro papel perante esses 4 pilares da Unesco e, obviamente, aquela avaliação é uma avaliação artificial. Não é? É como a avaliação daquele médico que mede o seu índice de pressão arterial e 2 dias depois você tem um coma porque ele não mediu sua glicemia, não é verdade? Então você não admite um check-up que não lhe dê um estado corporal pleno, não é? Porque de que vale você dizer, não, morri com uma pressão de 8 a 12? Não é verdade? Morreu, não é? Então vamos ver todos os índices e não apenas aquela condição. E a avaliação escolar tem sempre esse aspecto muito particularizado. Será que esse aspecto não se revela na postura de desinteresse do alunado do Brasil? Porque talvez a escola é uma pergunta, uma resposta, perdão, à pergunta que eles não fizeram. Eu creio que sim, mas eu creio que o interesse do aluno, ele não é inato. Ele não é inato, ele não é inerente à pessoa. Ele é algo que se desperta, não é? Ele é algo que se cria, que se cresce. Então, se ele entra no mecanismo robotizado de uma escola convencional, é evidente que aquela escola é muito chata. O jogo de futebol é muito mais atraente, a paquera é muito mais atraente. Agora, quando essa escola consegue despertar a curiosidade dele e animá-lo através do estímulo positivo a perceber que ele está progredindo, que o desafia, então se reverte aquela situação de apatia, né? Então, o que nós temos que constatar é que muitas vezes o aluno é chato, o aluno é apático porque a escola é chata, porque o professor é chato, porque a aula é chata. Agora, se esse professor se constrói, se essa escola se constrói, aquele entusiasmo com que a criança vai para a escola aos 4 anos, ela vai aos 14, aos 16, na vida acadêmica, em toda parte. Que joia, olha só. Professor, a gente vai para o nosso segundo intervalo, mas eu acho que o programa deveria ter hoje uns 10 blocos, para a gente conversar tudo. Você que está em casa nos acompanhando, realmente o programa está imperdível hoje, não sai daí. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já, conversando com o professor Celso Antunes.